Quando ocorre o indeferimento da isenção ou da contestação do IPVA, mas com a demora no julgamento do recurso, débitos de IPVA podem se acumular. E quando o recurso também é indeferido, o contribuinte precisa pagar o IPVA. Mas como você vai licenciar um carro com débito de IPVA em aberto? Nesse vídeo você vai descobrir as possibilidades que estão ao seu dispor para você resolver uma situação dessa. Oi, sou o Thiago. Sabe-se que para licenciar um veículo atualmente no Brasil, precisa o contribuinte que reside em qualquer estado dessa federação pagar uma taxa. E essa taxa varia. Por exemplo, em Minas Gerais, o valor atualmente em 2024 é R$ 39,36. Já no Acre, o licenciamento precisa ser pago com a taxa de R$ 201,69. Porém, o impasse desse vídeo não recai sobre o valor da taxa, mas sim sobre o acúmulo do IPVA que impede o contribuinte licenciar pagar essa taxa. Então, para apresentar as soluções, nós vamos dividir o público desse vídeo em duas partes. Na primeira parte é o grupo que tem a possibilidade de apresentar o recurso. Já na segunda parte é o grupo que já teve o seu recurso julgado. Antes de seguir, eu preciso te explicar uma coisa. As soluções que aqui serão apresentadas valem tanto para aqueles que solicitaram a isenção do IPVA e não conseguiram, como o PCD ou até mesmo a perua escolar, mas também serve para aqueles que fizeram a contestação do lançamento tributário ou da contestação do lançamento da base de cálculo. E ainda mais, vale para todo o território brasileiro, para todos os estados. Aí você pode estar perguntando, mas cada estado não tem uma legislação? Exatamente. Acontece, o que nós vamos apresentar aqui é com base na lei do Código Tributário Nacional. Grupo pode apresentar o recurso. Você pode estar se perguntando, você está me sugerindo apresentar um recurso quando acontece o indeferimento da isenção ou da contestação do lançamento tributário? Exatamente. Mas por que sugerindo isso? É porque quando você apresenta o recurso, você tem o direito de ter o débito em aberto retirado. Isso significa que o crédito tributário do IPVA será suspenso até que haja a análise do seu recurso. Isso não sou eu que estou falando. Olha o que o Código Tributário diz no seu artigo 151, inciso 2. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Então, quando você apresenta um recurso, o fisco ele é obrigado, com base nesse termo legal, retirar o débito que está em aberto lá no Renavan do seu veículo, até que haja o julgamento desse recurso. Depois que houver o julgamento do recurso, o débito volta no estado que estava. Significa que não haverá incidência de juros e multa, porque é a própria legislação que obriga o fisco a proceder dessa forma. Você não estará em mora ainda, porque dentro do prazo legal você apresentou um recurso. Isso significa que você vai conseguir licenciar o veículo porque o débito foi retirado e agora você está, entre aspas, regular, mesmo que temporariamente, até que haja o julgamento do recurso. Mas como isso acontece? Eu vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, quando se apresenta o recurso, o mesmo vai para uma fila de triagem. Depois dessa triagem, ele é enviado para o posto fiscal competente que julgará aquele recurso, aquele processo. Chegando no posto fiscal, o agente fará a anotação no sistema, consequentemente o débito vai ser retirado lá da consulta do Renavan. A única observação que eu tenho a te dar para aqueles que não residem em São Paulo
é que verifiquem a legislação do seu estado se há alguma obrigatoriedade de mais algum passo a ser dado para que o débito saia do sistema, para ter a garantia. Tiago, eu posso ajuizar uma ação judicial antes de apresentar o recurso? Claro que pode, mas eu te faço uma pergunta. É mais fácil o seu débito ser retirado com o protocolo do recurso ou com a concessão da liminar ou tutela de urgência pelo juiz de direito? Na minha opinião, é apresentar o recurso, porque a retirada do débito decorre de um direito, como eu mencionei para vocês. Mas agora, não somente no Código Tributário Nacional, mas sim a nossa própria Constituição de 88 diz isso. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. As pessoas que eu já assessorei, elas sabem que isso é verdade. E que eu não estou mentindo apenas para criar conteúdo, para chamar sua atenção. Então, Tiago, é só fazer o recurso? Sim, mas precisa fazer de forma correta, para você conseguir de uma forma definitiva a isenção ou a correção da base de cálculo, a contestação do lançamento que você fez. Assista esse vídeo aqui que nós te mostramos como você pode fazer um recurso. Grupo já teve o recurso julgado. Tiago, o meu recurso foi julgado. Não tive provimento, não tive sucesso. Eu posso apresentar um novo recurso na fase administrativa? Depende da legislação do seu estado. Tem estado que possibilita a apresentação do recurso. Tem estado que não possibilita isso. Como exemplo, aqui no estado de São Paulo. Para esse grupo conseguir afastar o débito, conseguir licenciar o veículo sem precisar pagar o IPVA e de forma imediata, ele precisa obter uma decisão liminar ou de tutela de urgência para suspender a cobrança, a exigibilidade do crédito tributário, do IPVA. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Tiago, sinceramente, é difícil conseguir a liminar? Não é essa a pergunta que você precisa fazer. Você tem que se perguntar, o meu caso tem todos os requisitos para a concessão da liminar? Assista a esse vídeo que falamos sobre o processo judicial em caso de isenção, que pode ser aplicado também para contestação de lançamento tributário, contestação de base de cálculo do tributo, em que foi indeferido esses pedidos. Até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!